cabeça, muitas dúvidas. E tá sendo um prazer aqui participar com vocês e ter essa oportunidade, né, de tirar. E você tá com quantas semanas de gestação? Eu tô com 31 e descobri com 26. Isso. E no seu caso, é um príncipe ou uma princesa? É o Quem... príncipe, é o Pedro. Ah, Pedro, seja muito bem-vindo, viu, Pedro? Esse menino já está tirando de letra, começando com. Ele vai falar assim: a minha primeira live foi Ou não é? nascimento, foi intraútero. Sim, já Pois é. começando com a live. E assim, Aline, a gente está querendo, o nosso objetivo de conversar com você, né? Você trazer para a gente as nossas dúvidas, o que a gente pode te ajudar, te esclarecer em relação a quando você recebeu esse diagnóstico, como que está sendo para você, como que você está vivendo dia após dia, né? E aprendendo a viver com esse amor. Olha, eu vou falar que é o maior desafio da minha vida, assim, né? Na verdade, eu tive a sorte, eu falo que Deus enviou as pessoas certas, assim. Eu troquei de obstetra, né? Eu tenho uma filha de 4 anos e ele foi incrível, assim, desde o primeiro momento. Eu sei que é até difícil, né? Porque normalmente é sempre a notícia é de forma muito trágica, mas diferente da grande maioria, ela foi me dada assim com muita cautela. E ainda assim foi um grande choque, né? Porque para mim eu acordei aquele dia, tava com a minha filha, meu marido. Minha filha normalmente vai junto para ver o irmão. E aí, no finalzinho, eu percebi que ele estava enrolando, demorando um pouco mais no ultrassom que ele tem no consultório. E aí ele falou que desconfiava de alguma síndrome, porque eu tava com muito líquido e o Pedro não estava desenvolvendo. Ele tava já com umas 3 semanas de atraso. Eu nunca nem soube essa questão de percentil. Enfim, como a minha primeira gestação foi tranquila, eu nem sabia dessas coisas, né? E aí ele falou, olha, ele tá com percentil 2,5 e tal. Eu não sabia nada. Eu falei, ah, é? Não. E, né, e você fica meio. E o que isso significa, não é? Sim, tá bom, mas né, depois que eu saí de lá que eu fui ler e me aprofundar. Mas ele não falou de imediato que ele desconfiava, né? A primeira coisa assim que a gente vai para o que a gente conhece, eu falei, bom, deve ser então síndrome de Down e tudo bem, porque eu conheço vários que têm vida, que frequentam escola e tem uma vida, né? E aí, saindo de lá, comecei a pensar o que poderia ser, aí a gente vai se aprofundando naquela ideia. Eu lembro que ele pediu para eu fazer aquele exame de colher o líquido, né? E, Sim. e aí me indicaram um médico aqui de São Paulo, fui atrás dele, e logo que ele colocou para ver a imagem no ultrassom, eu lembro de aparecer assim, olhar e já aparecer a cabecinha dele. Aí ele já falou, eu já sei o que é. Eu falei, mas como assim, né? E até aquele momento, né? Depois de eu já ter lido um pouco sobre isso, eu tava, não, vai ser down, vai ser down, vai ser down. E aí, até aquele momento eu tinha esperança. E aí ele me examinou, tal, demorou mais uns 10 minutos para me dizer. Ele falou, olha, com a minha experiência eu te dou 100% de certeza que é a síndrome de Edwards. Mas eu ainda não tinha conhecimento dela, nunca tinha ouvido Uhum. falar. Meu marido já tinha lido sobre isso, na hora ele já começou a chorar. E eu lembro dele falar, eu tenho medo só de ser duas síndromes, a de Patal ou a de Edwards. Só que eu decidi não ler sobre isso, né? E aí, na hora eu olhei pra ele e falei, era aquela que estava com medo? Ele falou, é. Aí meu mundo caiu, eu desabei, chorei, gritei, fiz tudo naquele momento, porque aí cai meio a ficha, né? E aí fui aos poucos, assim, de aprendendo um pouco. Comprei o livro, fui me aprofundando, entendendo que mundo era esse. O meu Instagram é aberto, então eu postei o vídeo contando e muita gente me conheceu, mães, muitas mães aparecem assim para mim por dia.
A Aline Deu travou. uma travadinha Acho que pra travou um mim, pouquinho. gente. Vamos Mas é ver se muito ela vai importante isso voltar. que a Aline está comentando sobre esses grupos, não é? Inclusive, a própria Michelle, com o grupo do Ciência Rara, com certeza já contribuiu muito na vida de várias famílias brasileiras que passaram por A É, uma. importância da rede de apoio, né? isso. Então é muito importante essa rede de apoio, essa troca de experiência. E vocês viram como a história da Aline é fantástica, como o Pedrinho já vem Maravilhosa. aí arrasando e abrindo corações. Porque a princípio é Ela conseguiu normal. voltar. Que bom, Aline, que você voltou. E a princípio é normal essa apreensão, a gente lê, a gente fica preocupado, como que vai ser meu filho, como que não vai ser, quando que eu vou perder. As preocupações das mães são mil, né? Até achar que a mãezinha tem culpa de alguma coisa. O que que eu fiz de errado para o meu filho nascer assim? Muito. Mas não, vocês não fizeram nada de errado. Vocês vão ver que tudo vai acontecendo e estamos aí. É um fato, né? Então nós vamos desmistificar para que as mãezinhas se sintam mais seguras, ver o que que a gente ainda existe. Você ficou com alguma dúvida sobre o que foi abordado com você no momento do diagnóstico? Eu percebo que eles não se aprofundam muito, eu não sei se realmente eles não têm todas as respostas. Eu Uhum. percebo que, assim, é muito assim, ai, quando nascer a gente vai ter uma ideia da gravidade. Isso dá muita angústia, né? Então, É tudo se. A gente não sabe. É assim, toda vez que eu vou num médico não sabemos se você vai seguir até o final, né? Se ele vai aguentar até o final, não sabemos se ele vai nascer com vida. Normalmente eles ficam horas vivos. É meio que a mesma história para todo mundo. Então, esse o se uhum. de não saber nada é angustiante para quem tá grávida, né? Meu amor, pensa o seguinte, você hoje está com 31 semanas, né? Pedro está aí todo formado, todo lindo. Ele está vivo dentro de você. Mesmo que ele não venha a viver por muito tempo do lado de fora, ele está aí. Conversa com ele, aquela história que você tem vontade de contar, você deve contar. Ouça música com ele, curta ele. Isso é o mais importante hoje. É o Já que está você fazendo pode fazer história. hoje. Já está fazendo história. Gente, e para quem entrou nessa live e está se achando um pouco perdido, quem é essa tal de síndrome de Edwards que esse povo está falando? Conta aí pra gente, Romério. O que, que você sabe da síndrome de Edwards? Bem, ótimo. Até mesmo uma forma também da gente estar iniciando mais o debate, É, né? De estar comentando sobre a só síndrome. um pouquinho, É, Romério. Aline, você fique à vontade. A gente sabe que você tem uma bebê pequena. Se precisar sair, se Tá, quiser continuar com a gente, você fique totalmente à vontade, tá bom, meu amor? obrigada. Pronto, Romério, desculpa. não, sem problemas. Bem, pessoal, então, quem aqui também já ouviu falar da síndrome de Ehlers, coloca aqui também nos comentários se já ouviu falar, se ouviu pouco, se já viu sendo comentado por algum lugar. Essas ideias sobre. Isso. E essa síndrome, pessoal, ela também é conhecida como a trissomia do 18. E essa trissomia do 18, ela foi descrita inicialmente lá na década de 60 pelo doutor geneticista britânico, né, o John Edwards, né? E esse doutor, o doutor Edwards, ele foi chamado para atender um caso de uma bebê, né, recém-nascida, e essa bebê, ela apresentava alguns tanto problemas hepáticos, como também foi observado, gente, algumas outras características um pouco peculiares, algo que chamou a atenção, como, por exemplo, uma proeminência assim no crânio, uma mandíbula muito pequena, as suas orelhas, elas também estavam numa posição um pouco inferior daquilo que era esperado, que estava acostumado a ser observado. E ela também tinha as mãos com os punhos cerrados. E a fim de investigar mais a fundo, né, o que poderia ter acontecido, por que aquela bebê apresentava daquele jeito, que é o que a gente chama aqui na genética de fenótipo, né? Fenótipo é justamente a apresentação de alguma característica. Então, por que aquela bebê tinha aquela característica? Eles não sabiam ainda naquele tempo. Então, foi coletado o sangue da bebê. O caso, como é o mesmo nome, Michele, do caso? Sara.
Da Sara, isso. Então foi coletado sangue da Sara e foi observado que se tratava então de uma trissomia. Ou seja, o que era uma trissomia? É, quando a gente está falando da síndrome genética, a gente tem que entender, por exemplo, que dentro da gente a gente tem o nosso DNA, que é como se fosse a receita do bolo, a nossa receita do bolo, e ela é toda organizada nesses pacotinhos chamados cromossomos. E a gente recebe sempre um cromossomo do pai e um cromossomo da mãe. E então a gente tem de cada cromossomo duas cópias. No caso de trissomia, aconteceu alguma coisa que a gente vai debater hoje aqui, que fez com que, em vez de duas cópias, teriam ficado três. Então, quando foi observado, né, perceberam que se tratava então de uma trissomia, especificadamente do cromossomo de número 18, e a partir daí iniciaram os estudos, né, sobre essa condição, que hoje se configura como a segunda mais frequente entre as trissomias, né, observadas ao nascimento, chegando até uma taxa de prevalência, varia bastante, né, Michelle, de acordo com a região, de acordo com o local. É muito incerto ainda na literatura científica, o que a gente sabe, mas vai variando aí de uma a cada 2.500 ou uma a cada 8.000 nascidos vivos, né, a depender da região. Então, sendo aí a segunda mais prevalente entre as síndromes cromossômicas. Em primeiro lugar, a gente ainda tem a síndrome de Down. Inclusive, foi a que a Aline tinha comentado, porque é a que a gente mais conhece, não é, Aline? Então, como a gente escuta muito falar da síndrome de Down, que é a trissomia do 21, quando a gente escuta falar sobre síndrome genética, a primeira que a gente vem na nossa mente. Mas aí hoje a gente já tem como a segunda trissomia mais frequente na população a síndrome de Edwards, que é a conhecida como a trissomia do 18. E o que mais, Michelle, que a gente pode comentar sobre essa Posso fazer uma trissomia? pergunta? Foi lindo! Amei. E assim, o Romério leu, viu ele inteligente que só. E a trissomia do 18, então, ele tem essa característicazinha, né? A gente brinca que é como se fosse a vovó. A vovó tá fazendo um bolo muito gostoso e na hora dela tá colocando a farinha, o telefone toca. Vovó corre e vai atender. Quando volta, a vovó já não lembra se tinha posto 2 copos, um copo de farinha, vai lá e põe um a mais. Ainda é um bolo que vai sair do forno, mas não é aquele bolo que a gente esperou e que a gente idealizou, mas ele continua um bolo. Então, como o Romério bem disse, é uma questão de manual, né? Você tem esse cromossomo, o DNA, que é a nossa informação da nossa célula, e essa informação ela vem em pacotes, né? E aí, um desses pacotes a mais acaba migrando e, por exemplo, deu origem ao Pedro. E a gente tem algumas formas diferentes de trissomia. Michele, tão estranho, eu entrei no grupo das mãezinhas, aí as mãezinhas estão assim, o meu é total, o meu é parcial. Ah, não sei o que, a médica falou, eu fui na geneticista fazer um aconselhamento genético, ela falou assim comigo, deixa eu ver se é de translocação para ver se você... Como assim, Michele? Isso fez uma confusão na minha cabeça. Vocês viram alguma coisa disso, meninos? Sim, sim. A gente acabou dando umas pesquisadinhas, mas a gente acabou mais que formulando perguntas para que fossem sanadas aqui durante a live, Vamos Você ver tinha sabe? o uma que a dúvida gente também, pode ajudar. Aline? Você tinha uma dúvida para agora também? Na verdade, eu queria só tirar uma dúvida mesmo que você comentou da síndrome de Down. E pelo que eu li, não sei se eu tô certa, ela também já foi considerada incompatível, né? Exatamente. Tudo que é novo, né, Aline, que a ciência desconhece, ela assusta. Primeiro que a síndrome de Down, quando ela foi descoberta lá há bem mais tempo do que a síndrome de Edwards, né? A síndrome de Edwards a gente tem 60 anos agora. A síndrome de Down foi um pouquinho antes. Mas como apareciam mais crianças, por que, Michele, que as outras não apareciam? Porque a taxa de mortalidade, a síndrome de Edwards, ela é um pouquinho mais severa. Então, as crianças com síndrome de Down pareciam estar em números maiores. Então, as pessoas começaram a estudar primeiro. Primeiro, não acreditavam que as crianças poderiam viver por muito tempo.
Aí começaram a observar que se botasse um oxigênio para ela no momento do parto, né, que é esse momento de saída do útero da mãe, e ajudasse a criança a respirar, tudo fluiria melhor. Se de repente usasse um procedimento chamado gastrostomia, para ajudar a criança a se nutrir, porque ela tem um problema na deglutição, isso ajudaria. Então, de acordo com que eles foram ajudando a criança, eles viram que as pessoas com síndrome de Down podem ter um desenvolvimento muito bom. Claro, são as trissomias, cada indivíduo vai variar na sua potencialidade, mas, de acordo com os estímulos, eles podem ter um desenvolvimento. Não vão ter o mesmo desenvolvimento de uma pessoa com 46 cromossomos, com a receita de bolo certinha, mas elas têm um desenvolvimento, sim. Então, todo esse percurso que a gente está fazendo com a síndrome de Edwards, conscientizando as pessoas, mostrando que tem os dois... É uma síndrome severa? É. A taxa de perda intraútero ainda é grande, nós temos uma... Mas ela não é só isso, ela não é só dor, ela tem também um lado positivo dela, ela faz uma mudança no nosso modo de vida, no nosso modo de pensar. Quanta coisa bacana a gente aprende com eles. Então, a gente acredita que a ciência vai começar a mudar o olhar. Por exemplo, antigamente não era nem especulado que uma criança com síndrome de Down fizesse uma cirurgia cardíaca. Hoje, eles mostram que quanto antes essa cirurgia for feita, maior a sobrevida da criança. Uhum. Então, eles estão fazendo cirurgia em bebês pequeninos. E a síndrome de Edwards, graças a Deus, está indo por esse mesmo caminho. A aceitação das intervenções, das cirurgias, vai tudo fluindo. Não se preocupe, curta. Ai, muito, já estou louca pelo Pedro. Inclusive, os avanços da Michele, medicina, os avanços da área da saúde, a gente está, a cada ano a gente tem mais estudos, a gente busca realmente conseguir melhorar a situação para demais de todas essas condições genéticas, tudo que diz respeito à saúde humana, a gente está estudando, a gente tem que acreditar na ciência, a gente tem que confiar na ciência, temos também que conseguir sempre o apoio, né? Porque, enfim, quando a gente tem um apoio, até mesmo de, digamos assim, quando a gente tem também apoio governamental para a gente conseguir dar continuidade às nossas pesquisas, para a gente conseguir, de fato, conseguir melhorar a qualidade de vida da nossa população. Sim, com certeza. Michele, você falou uma coisa muito interessante, né? Sobre, meu Deus, eu tenho a trissomia do meu filho é parcial ou total, como é que se configura, o que vem a ser isso? Então é muito interessante a gente utilizar esse momento para estar respondendo até mesmo para quem está aqui assistindo a live, o que viria a significar essa classificação em parcial, em total, o que responder, o que ela vai responder Sim, com da próxima vez que for certeza. perguntado. Vocês fizeram uma pergunta ótima. O que acontece? Quando que acontece de um cromossomo vir a mais ou a menos? Por que meu filho tem esse cromossomo a mais? As células, para serem formadas, elas vêm de uma divisão de uma outra célula que a gente chama de célula-mãe. Então, eu tenho uma célula-mãe no meu corpo que vai formar os meus gametas, os meus óvulos. Como meu marido tem uma célula lá que vai dar origem aos espermatozoides, que geralmente é o gameta masculino e o feminino que vai dar origem a um novo embrião. Então, geralmente, o gameta masculino tem 23 cromossomos, 23 pacotes de DNA, e o feminino também. E quando eles se juntam, eles vão formar um novo ser com 46. Só que durante a formação do gameta, algumas vezes, quando essa célula-mãe origina 2 espermatozoides ou 2 óvulos, ao invés de separar tudo certinho, há uma confusão.
Michele, como assim? Estava eu hoje tomando banho. De repente pensei, imagine você uma festa junina. Sabe quadrilha de festa junina? Que os meninos ficam de um lado e as meninas ficam do outro. Então mentalize essa quadrilha. Tá lá, todo mundo dançando na rua. De repente separou. A hora que separa, a turma da direita vai para uma célula e a turma da esquerda vai para outra. Isso foi o que a gente tinha ensaiado da quadrilha. Mas pode ser que não aconteça isso. Estava todo mundo dançando quadrilha, o Romério era meu par, e nós dois desligados que só estávamos cantando lá, brincando, e eu fui para a fila dos meninos e ele foi para a fila das meninas. Quando separou as células, ficou na célula de cá um monte de menina e um menino, e na fila da esquerda um monte de menino e uma menina. Então essas filas ficaram trocadas. Então, quando eu juntar com outro gameta, o que eu vou ter? Eu passo a ter ou um menino a mais ou uma menina a mais. E o que eu não tenho a mais, eu vou ter a menos. Conseguiram entender mais ou menos como que funciona a nossa quadrilha? Excelente, Michele. O que foi que você achou aí, Aline? E é a coisa mais engraçada. E é a coisa mais engraçada, que essas ideias loucas ninguém entende. O Ciência Rara é assim, não adianta eu querer escrever agora. Do nada, eu tô lavando uma louça, ou eu tô no banho, e aquilo vem na minha cabeça. Então, assim, me veio isso, pensa nessa dança, nessa quadrilha. Então, é assim que acontece. Então, quando isso acontece, no momento da formação dos gametas, todas as células do novo organismo vão ter células com trissomia. Então, a gente chama de trissomia total ou completa, quando a gente tem um cromossomo inteiro do 18 a mais. Certo? Aí, o outro tipo, Michele, falaram um tal de mosaicismo. Que trem é esse? Pensa no mosaico. Quando a gente pensa num mosaico, o que a gente pensa? Naqueles vitrais de igreja, no teto da igreja, assim, todo mundo já entrou na igreja católica, mesmo que não seja católico. Tem uns vitrais assim no teto, cada peça de uma cor, uma miscelânea. Então, isso é o bebê com mosaico. O bebê com mosaico, esse momento da dança da quadrilha, esse erro na formação das células filhas, ele ocorre já no embrião, durante a formação do embrião. Então, nem o papai deu o espermatozoide com o número de cromossomos errados, nem a mamãe, eles deram o cromossomo certo. E no início a célula ovo lá tinha exatamente 46 cromossomos. Só que o embrião sapeca, vamos supor que seja o Pedro. Pedro queria dançar, queria fazer coisa diferente. E aí ele pôs a quadrilha dele e desorganizou. Então acabou que o Pedro tem tanto células com 46 cromossomos que vieram da mamãe e do papai, tanto células diferentes com um cromossomo a mais, que ele quis experimentar para ver como era, tá? Então, nesses dois casos, você pode ver que o cromossomo 18 está lá inteirinho. Agora, a gente tem um outro caso, que é chamado de trissomia parcial. O que seria isso? Quando o cromossomo 18, ele não está inteiro. Vamos supor, eu tenho os meus 2 cromossomos 18 inteiros, e não veio o outro inteiro, não, veio só um pedacinho dele. Por quê? Pode ser que por algum fator esse cromossomo se quebre. Pensa comigo, um DNA, ele chega a ter 1 metro de comprimento. Imagine isso dentro de uma célula micrométrica. O bololô que isso não vai dar. Quem tem criança ou quem já foi menino e moleca, que nem eu, sabe daquela linha de pipa bem bolada. Então, por mais que ele divida em cromossomo, tem hora que na hora de separar,
essa linha está tão embolada, ou essa quadrilha, ou é aquele par que não quer se separar na hora que vai um para cada lado no quadrilha, então acaba arrebentando. O menino acaba ficando com a menina acaba ficando com o chapéu do menino, ou o menino pega o laço de fita do vestido da menina, e isso vai para outra célula. Mas isso é um pedacinho do DNA. Então, é um pedacinho de informação para que alguma coisa funcione. E agora, ao invés de a gente ter 2 conjuntos de informação, a gente acaba tendo 2,5. Então, esse pedacinho que foi, ou um chapéu a mais, ou um laço de fita a mais, ela pode desencadear uma série de alterações no desenvolvimento do bebê. Muito fácil. Você é extremamente didática, a gente só tem a agradecer, sabe? Muito, muito, é muito maravilhoso poder lidar com informação trazida, sabe? Palpável, uma informação acessível, e didática. Eu tenho uma pergunta também que se estende a essa. Essa diferença parcial, total, influencia no prognóstico da criança? Como é que tá? Então, o que acontece? A ciência diz que quanto menos material genético a pessoa tiver na trissomia, ou seja, nesse que é triplicado, que se for parcial, como tem menos quantidade de material genético triplicado, menor vai ser o impacto na criança. Mas nem sempre é assim. Por quê? O pessoal da síndrome do amor, eles têm observado que muitas vezes, mesmo a criança sendo mosaico, ela tem um desenvolvimento bem afetado, um acometimento mais severo. E tem vezes que a criança sendo total, a criança tem acometimentos leves. Então, aí vai entrar uma outra palestra muito legal, ao final do nosso evento, vai ser no último dia, falando da epigenética. Como a epigenética ela pode estar influenciando. Que apesar do DNA ser um manual, a epigenética vai mostrar a gente como usar o melhor partezinha do DNA. Então, ela vai mostrar para a gente o que pode ser feito para melhorar o bolo, a receita que temos, e o que a gente pode fazer que vai prejudicar e a gente deve evitar. Eu vou usar até as suas alusões, que eu estou gostando muito dos seus exemplos. É como se no nosso DNA a gente tem o livro de receita lá que já está impresso, por exemplo. A epigenética é quando você percebe alguma coisa que pode ser mudada para ficar melhor ou que vai mudar, você vai e escreve de lápis do lado. E você corta, e você acrescenta, e você muda. E aí você vai tendo aí um outro resultado. Michele, inclusive, teve uma dúvida aqui da Renata. Boa noite, Renata. Muito obrigado pela sua dúvida. Ela perguntou assim: isso pode acontecer de novo com a mesma mãe? Então, Rê, eu acho que toda mãezinha carrega essa dúvida no coração, né? Por exemplo, a Aline já é mãe de uma princesinha, agora vem o Pedro, levando essa transformação na vida da mãe. E depois, eu quero engravidar do terceiro. Será que devo? Será que pode vir com a mesma síndrome? O que acontece? Geralmente, é um evento totalmente aleatório. Aquela quadrilha que eu desenhei para vocês. Então, a chance de um bebê ser concebido com trissomia do 18 é a mesma a cada gravidez. Então, é uma chance de 1 em 2.500 concepções, por aí. Mas, Michele, eu vi casos de pessoa que tenha um aborto atrás do outro e, de repente, vem um bebê com trissomia e o médico falou que a minha chance é diferente. Sim. Existe um caso chamado de translocação. Então, vocês lembram lá da minha quadrilha? A minha quadrilha, eu sou igual ao Pedro. Minha mãe e meu pai me deram um número de cromossomo certinho, mas eu quis fazer um rebuliço. Então, as minhas células têm a minha quadrilha invertida. Então,
um lado com um cromossomozinho. Vamos supor que agora na minha quadrilha eu tenho os meus meninos e as minhas meninas. Na minha quadrilha, o menino, muito brincalhão, pegou o laço de fita da menina e amarrou na cintura. A menina, por sua vez, não quis ficar atrás, pegou e colocou o chapéu do menino. Se eu olhar para a minha quadrilha, eu tenho todas as informações. Eu tenho 12 laços de fita, eu tenho 12 chapéus. Embora nem todos os laços estejam nas meninas e nem todos os chapéus nos meninos, essas informações estão ali. Só que na hora que eu for formar o meu gameta, eu não dou todo mundo para o gameta. Eu dou só um cromossomo de cada um. Então, eu dou todas as meninas para um gameta, todos os meninos para o outro. O meu filho, quando for gerado, o que vai acontecer? O meu filho, ele vai ter todos os meninos da quadrilha bonitinha e todas as meninas lindas. Mas quando ele olha para a informação, ele tem um chapéu a mais. Ao invés de ter 12 chapéus, né? Ele vai ter 13, porque uma das meninas também carregava um chapéu. E tem um laço de fita a menos. Então, isso é o que ocorre na translocação. A mãezinha pode ter a translocação, ou seja, ela pode ter um pedacinho do cromossomo 18 no 14 e um pedacinho do 14 no 18. Para a mãezinha, não vai fazer diferença nenhuma, porque a célula quer saber se as informações estão ali, estão todas. Só que quando ela vai gerar os gametas, o que acontece? A gente já não tem a informação completa em cada gameta. E aí, o que na mamãe era uma translocação balanceada na mamãe ou no papai, tá? Quando eu falo, a gente vai ter os dois. No bebê, já não vai ser. Então, a gente pode ter um pedacinho do 18 vindo trocado em um outro cromossomo. E aí você ter a trissomia que está afetando diretamente na possibilidade, na chance de ter um novo filho com trissomia ou não. Baguncei a cabeça de vocês agora, né? Porque às vezes a gente recebe muita informação, né? Mas aqui tá dando para acompanhar. E a Aline também. Tá sim. A translocação ela acaba deixando a gente um pouco confuso, porque a gente. Translocar significa mudar. Então é como se a menina vestisse uma roupa que não é dela, da quadrilha, e o menino vestisse uma que não é dele. Na mamãe não faz diferença, porque ela quer saber do número de roupas. Mas quando for para o nosso gameta, vai ter uma pequena alteraçãozinha, né? E a gente vai ver que isso aí culmina com a chance, se aquelas células são nossas, vai aumentar a chance da gente ter um filho com a trissomia. Tá certo. Michelle, eu queria fazer um compiladinho de perguntas. Quer falar, Romério? Não, pode falar. Fazer um compiladinho de perguntas que são interessantes, sabe, para quem está nos ouvindo agora, até para ela que está nos acompanhando, que tem compatibilidade com a vida? É incompatível? Como é que se relaciona essa compatibilidade? Além disso, é uma doença severa? É debilitante? E por conta disso, o que eu devo esperar de um filho que possa ter a síndrome, sabe? E também, eu tenho pesquisadores atuando hoje, eu tenho visão de cura, eu tenho o quê? Sabe, sobre a doença? São umas perguntas que talvez podem ser de várias pessoas que estão acompanhando a live. Eu vou tentar ir respondendo. Qualquer coisa você vai me perguntando mais. Vamos lá. Tá. Antigamente tinha esse mito, né? Igual o mito do Saci, e a gente tinha esse mito de que as crianças poderiam não viver. Mas era porque a gente não conhecia. Olha a velocidade da informação antigamente. A gente escrevia uma carta, ia pôr no correio até que ela chega. Olha hoje como a gente faz. Cada um está de um lugar do Brasil aqui conversando. Olha que fantástico.
Então, hoje a gente tem visto que ela não é incompatível, ela é severa. É uma síndrome severa, tem anomalias, mas existe vida. Existe vida desde o momento da concepção, da primeira célula, do ovo. Pode não ter tecido, pode não ter órgão, não tem pé, não tem mão, mas existe vida. Existe uma possibilidade ali, né? E eu acredito que os pais, eles não devam, mas Michele, eu estava pensando na faculdade que meu filho ia fazer, como que eu faço? Viva o hoje, aproveite cada dia, aproveite cada instante, foi lá, ouviu o coraçãozinho dele, ai meu Deus, que maravilha, pensa naquela batida, na vida que existe ali. Então, eu acredito, a Renata falando com a gente, que o bebê dela ficou vivo por 2 dias. Aposto que foram 48 horas importantíssimas para ela, né? Então, viva o momento. A gente tem crianças, e você falou sobre as pesquisas, na verdade, eu acredito que não é nem muito pesquisa. Por quê? A síndrome de Edwards é uma condição genética, tá? Então, a gente não tem cura para ela. Não é como a minha paraparesia. Eu tenho uma doença genética rara, que é uma mutação, um defeitozinho numa letra do DNA, tá? Então, a gente pode ir lá e trocar essa letrinha. Daqui a pouco a ciência consegue. A síndrome de Edwards, não. A síndrome de Edwards, ela não tem cura. Então, na verdade, não é que ela é uma doença para sempre. Ela é uma condição genética que tem outras doenças associadas. Por exemplo, 90% dos bebês com síndrome de Edwards têm uma má formação congênita, que é o CIV, que é uma comunicação entre os ventrículos do coração. Qual a cura disso? A medicina já sabe. Bandagem da artéria pulmonar e depois a serpagem para estar fechando. Então, não é nada que precisa se descobrir. A gente precisa conscientizar os médicos que ainda acham que operar um bebê desse é perda de tempo, porque o bebê só vai viver 1 mês, só 2 semanas, só 1 dia ou 2 horas, mas é conscientizar eles de que essa cirurgia ela é importante para a vida do neném, para a vida da família. Isso dá qualidade de vida. A família se sente acolhida, cuidada. Eu posso falar para a Aline, ó, Aline, o seu bebê tem síndrome de Edwards, mas a gente vai estar com você. A gente vai fazer tudo o que for possível. É uma coisa. Agora, virar, Aline, não vou operar seu filho não, que não tem jeito, não tem solução. Então, eu acredito que a ciência precisa... O racional, a ciência já usa há muito tempo, né? Eu acho que a ciência precisa utilizar um pouco o coração. A síndrome do amor comentando aqui. Michele, muito obrigada. A síndrome do amor comentando aqui que nós temos adultos com mais de 30 anos no Brasil, inclusive com trissomia do 18 completa. Sim, aqui pertinho de mim, em Contagem, a Natália é linda, eu conheci a Natália. E a Natália é de uma época que a mãe dela não sabia, não tinha informação, e os médicos também não, e a Natália tá linda. Né? A Natália senta na cadeira de roda dela e sorri, e a gente brinca com ela. Então, é uma experiência linda. Então, essa experiência, cada minuto precisa ser valorizado, sabe? É muito importante. Muito obrigado por esse momento, sabe? De falar sobre o amor, o coração, sobre essa parte voltada que se desprende do racional. Essas perguntas, elas foram feitas intencionalmente para a gente compreender o que é uma condição, sabe? O que difere de uma doença. É muito interessante esses conceitos, é muito interessante essa live estar abordando esses conceitos para as mães. Aline, Romério? Como você tá? Tem mais alguma colocação, Romério? Eu tô me segurando aqui para não, para não chorar aqui. Ai, gente. Não tem problema, não.
Na verdade, assim, eu tenho uma dúvida quanto à atualização, né? Que o grupo fica muito nessa de atualiza Google e tal, porque eles batem muito nessa tecla o tempo todo que você vai no médico. Tem 5% de chance de nascer e tal. Eu queria saber se isso já mudou, essa porcentagem já mudou. Aline, hoje existem trabalhos que mostram que 30 a 40% nascem vivos, Nossa. que 10% chega até o primeiro ano, porque no primeiro ano a gente tem a maioria das intercorrências. E quando chega até o primeiro, geralmente grande parte vive até os 5. Uhum. Então, as chances estão mudando, as equipes estão mudando. Graças a Deus você está em São Paulo, mesmo aqueles que estão em cidade pequena, né? Porque a gente pensa em São Paulo, vão ter médicos excepcionais, tudo de ponta, meu filho vai ficar bem. Aqueles de cidades pequenas, confiem, conversem com Deus, conversem com o filho de vocês. E eu tenho certeza que vai aparecer um médico amoroso. Para isso também é muito bom os grupos da Síndrome do Amor, porque assim, meninos, vocês não conhecem muito, mas Vou virar um a pouquinho. Aline hoje, Não, nem a ser Aline hoje abraçada. está num grupo que a gente chama e coloca só gestantes, tá? Então as gestantes vão trocando ali as suas experiências. Mas quando o Pedro nascer, ela vai ser incluída aos poucos no grupo de São Paulo. Então tem grupos de diversas partes do país, onde as mãezinhas trocam experiências, tem os médicos mais amorosos que a gente vai indicando para as mãezinhas, para ajudarem a elas a dar esse suporte, né? A que essas crianças, enquanto vivas, recebam todo o amor e carinho, todo o suporte que se pode fazer necessário. E eu tenho certeza que o Pedro já transformou vidas. Está aí lindíssimo. A Cláudia falando que está grávida também. Eu fico doida com essas crianças, mas não sei o que eu posso fazer. E vou eu aqui falando de trissomia e feliz da vida. E vocês têm mais alguma dúvida aí das mães? Meninos, outra coisa, as mãezinhas ficam se culpando. Será que foi eu? Tem aquela coisa, a minha idade, a culpa foi minha. Gente, não tem culpa de ninguém. É um evento aleatório que acontece ao acaso. Então, fique tranquila, de consciência tranquila. A única coisa que a gente pode falar, será que eu tenho culpa? A gente tem que dar todo o amor possível, para a gente nunca ter culpa de não ter amado esse bebê. Porque eles merecem esse amor, esse carinho, cantar a canção de Niná, tudo que vocês quiserem e sentirem vontade, pode fazer. Não precisa preocupar, o que vão pensar de mim? O que vão pensar? Esquenta com isso não. Pensem em vocês. O que vai fazer bem para vocês, para os filhos. E espero que os meninos tenham tido uma experiência bacana, né? Porque os meninos vão ser futuros conselheiros genéticos. Então, eles vão estar do outro lado da bancada quando a mãezinha estiver desesperada, né? Aflita. E como nosso amigo bem falou, vão poder acolher, abraçar, dizer estamos juntos nessa. Por que estamos? Tem mais uma pergunta? Inclusive, eu estava assistindo e até recomendo a todos vocês. A Michelle participou de uma palestra também, explicando mais sobre a síndrome de Edwards há uns 4 dias, não foi isso? Foi dia 5? Aqui foi também dia 4. Foi no dia 4, né? E essa palestra está lá no YouTube, está no YouTube do Trissomia 18. Convido todos vocês a seguirem o canal, a acompanharem os vídeos. Lá tem muito conteúdo, muito interessante. Eu assisti sua palestra, Michelle, eu fiquei assim completamente encantado. Sou fã demais de você. E você trouxe uma frase, eu não vou saber dizer ela agora, vou até pedir para você falar, mas é aquela do cuidado, do médico
e do profissional de saúde, enquanto ele tem o serviço que ele tem com a população. Eu amei aquela parte. Você pode trazer a frase para cá? É, só uma questão aqui. Uma das pessoas perguntou se ela estando no Paraguai, ela pode participar de algum grupo. Entra no site da Síndrome do Amor. Lá vai ter um botãozinho Cadastre seu filho. Você clica ali, coloca seus dados. Porque a gente tem algumas pessoas, sim, que não são do Brasil, e aí a gente dá um trabalho para a Rita e para a Marília, para elas verem como elas vão te posicionar. De repente, está pegando um grupo mais próximo da sua região, tá? Mas pode ficar tranquila que a troca de experiências, ela é universal, né? E ela pode nos ajudar ali no dia a dia. A frase que nosso amigo Romero está falando é porque, assim, muitas vezes, quando a gente vê uma síndrome muito severa e sem cura, a maioria das doenças raras, né? Quando a gente fala em doença rara, a gente está falando de doenças que acometem poucas pessoas, e essas doenças de origem genética, elas não têm cura. E a gente fala, o que nós, médicos, profissionais da saúde, vamos poder fazer, né? Porque, principalmente o médico, ele está muito treinado a curar. Ele vê uma ferida, ele vai lá, limpa, tapa o remédio, pronto, curei. Ele vê uma cirurgia no coração, ele vai lá, costurou, operou o coração, curei, resolvi. E quando ele não pode curar, como que ele deve fazer? Então, tem um médico chamado Dr. Adib Jatene. Dr. Adib, ele faleceu, se eu não me engano, em 2007. Ele era um cardiologista, um cirurgião, e ele falava que o profissional da saúde, quando ele não pode curar, ele precisa aliviar, né? Estar ali, aliviar dentro do possível aquela experiência que a pessoa está passando. E quando ele não pode nem curar, nem aliviar, ele precisa confortar. Que ele precisa ser especialista antes de qualquer coisa, ele tem que ser especialista em gente, né? E acho que isso se estende assim mais ainda. O doutor Adib deixou para os médicos, tem hora que eu estendo para os profissionais da saúde, mas eu acho que, no geral, isso tem que servir para a humanidade. Porque, às vezes, o outro está passando por uma situação, não é uma doença. Você não pode resolver, beleza. Escuta só. De repente, só alivia a pessoa, ela só precisa ordenar as ideias dela e, conforme ela conversa, ela ordena. E isso alivia o coração dela. De repente, você está numa correria tão grande, você não tem paciência para escutar. Não é todo mundo que tem, confesso. Eu, às vezes, não tenho. Quando eu estou sentindo muita dor, eu não tenho paciência. Então, eu também não vou aliviar, não vai servir para mim. Só abraça, chega lá e conforta a pessoa. Fala, ó, vai ficar tudo bem, tudo vai se resolver. Se eu puder ajudar, você me fala. E ó, vai fazer o que você tem para fazer. De qualquer maneira, você está ali ajudando o ser humano a passar pelaquela experiência, seja ela qual for, né? Seja uma síndrome de Down, seja uma síndrome de Patot, que também as crianças são lindas, são outras paixões, né? Seja a síndrome de Down, eu tive uma irmãzinha com Down. Então, a gente, seja o problema que for, seja uma perna quebrada, seja um braço, são só experiências diferentes que podem ser melhor aproveitadas de acordo com o nosso olhar. Michele. Palavras excepcionais. Gente, bom, eu tá aprendi. Agora deixa eu contar para vocês a minha história. Conte. Eu tô aqui Eu ia chegar nesse momento horrores. mesmo. Falando horrores. Você imagina uma menina que desde pequenininha era totalmente moleca. Gostava de soltar pipa, jogar bola,
andar de cavalo, bolinha de gude, isso tudo eu sei. Mas subir em árvore, ai que delícia, já caí de pé de árvore, porque eu era sapeca, eu subia lá em cima. E essa criança adorava estudar. E desde pequena, eu sempre falava com a minha mãe, eu quero estudar para eu ajudar as pessoas. Aí eu descobri que tinha faculdade, falei, quero fazer até a faculdade. Aí descobri que tinha mestrado, falei que meu sonho era fazer mestrado. E fui indo. De repente, essa menina que sempre sonhou em ser cientista, que achava que ia trabalhar na Fiocruz, trabalhar na FUNED, aqui em BH, para descobrir a cura de doenças, no final do doutorado, depois da gravidez, essa menina leva um susto, porque começa a correr, já havia uma doença na família, minha mãe já tinha sido diagnosticada com a paraparesia, uma doença que leva à fraqueza dos membros inferiores. E meu primo também. Mas eu até ali não tinha nada. Corria e corri. Laboratório, bancada, começava a fazer minhas eletroforeses 3 horas da manhã para dar tempo de fazer atividade enzimática no gel. O dia todo, ligada, feliz da vida, rindo. E, de repente, a vida foi me ensinando que não era assim. Eu já fui não aguentando aí no restaurante universitário, que o campus era enorme, eu já não aguentava. Eu comia na lanchonete mais perto. Eu já comecei a notar que eu não estava descendo escada com a mesma habilidade. Já comecei a ver que eu estava perdendo a agilidade, eu não andava tão rápido. Até que veio o diagnóstico da paraparesia, que é uma doença onde o neurônio que leva a informação do cérebro até a medula, o neurônio morre. Ele simplesmente morre. E com isso, a força na perna morre junto e eu tenho muita dor. Eu tenho muita dor. Por exemplo, eu estou aqui, Pai do céu sabe como, porque eu sinto dor, eu não consigo ficar sentada mais de 2 horas. Então, eu sento um pouquinho, senti dor, eu tenho que correr e deitar. E o meu sonho de fazer um concurso público, de virar um cientista, eu vivi um luto tremendo, porque eu não podia fazer aquilo que eu tinha sonhado. O luto não é só quando há uma morte. Na verdade, eu descobri que pode ser a morte de um sonho, de uma ideia. E eu estava ali, naquele luto. Para que eu estudei tanto? Li tanto artigo? Fiz mestrado, fiz doutorado. Para que da onde que eu vou enfiar estudo? Se eu não vou poder ajudar as pessoas como eu pensei. E vivia triste, cabisbaixo. Até que certo dia eu fui fazer um curso. Falei, apareceu um curso para eu fazer. Eu estava com umas pessoas, um grupo de pessoas de paraparesia, e apareceu um curso para fazer. Quem que estava ministrando o curso? A Marília, que é a fundadora da Síndrome do Amor. E conversa vai, conversa vem. Um dia a Marília virou para mim e falou assim, Michele, você acredita que as mães com T18 estão fazendo um movimento lindo para convencer os médicos que os filhos deles são compatíveis com a vida, precisam de cuidados, querem respirar, precisam de cuidados. Na hora eu falei, como assim? E aquilo ficou matutando na minha orelha. Então, às vezes a gente acha que a gente está funilado por causa de um probleminha assim, pequenininho. E quando a gente olha para o lado, as crianças estão querendo o direito de respirar, porque em alguns casos que a gente escutou, os profissionais têm coragem de negar oxigênio para essas crianças, hidratação e nutrição assim que nascem, alegando que não precisa dar, porque as crianças vão morrer de qualquer jeito. Meu pai, como assim? Então, a gente precisa perceber o quanto de coisa que a gente tem. Olha, eu estou respirando.
Essas crianças estão aí com tanto, a gente costuma falar que eles são guerreirinhos, né? Mas não porque eles querem luta, mas é porque eles têm uma resiliência de aceitar a situação e, com muito amor, tentar transformar vidas. E a minha foi transformada por eles, porque eu vi o quanto de coisa eu ainda tinha para agradecer e estava ali emburrada porque eu não tinha. E quando eu consegui entender que o que precisa, que a situação não podia ser mudada, que era o meu olhar que precisava mudar, o Ciência Rara apareceu. Então, Aline, hiper te compreendo. Claro que eu não tenho noção do que você sente, mas tenho a certeza de que o seu amor, o do Pedro, a da sua filhota, do seu marido e o entorno vai ser transformado. E dos meninos já tá junto, e quanta gente está junto aqui na live. Então, é de todo mundo vai mudando sempre junto. Sabe? Eu sou totalmente grata. Eu já sinto essa mudança bastante, assim. Já foi de imediato. E todo dia a gente muda mais. É um impacto muito grande, assim, é inexplicável. Michele, esse nosso momento de hoje foi assim algo completamente enriquecedor para todos nós. Eu tenho certeza que todo mundo aqui tá. Aqui eu só vejo elogios em todos os comentários, todo mundo comentando, todo mundo te abraçando bastante, Aline. Sinta-se abraçada agora por todos nós. Tem muitos comentários para você, Aline, para você, Michele, uma grande inspiração para a gente. Obrigado, Michele, demais, demais, demais. Nossa, Bom, e a gente está sempre aqui, né? Para o que precisar. Se vocês quiserem mostrar para os alunos do curso de medicina, fisioterapia, os outros que quiserem, a gente tem relato de mãezinha, a gente tem paizinho que é médico, então pode falar como médico com a experiência de pai. A gente tem mãezinhas, né? Então, eu acho que é enriquecedor sempre a gente poder conversar e trocar um pouquinho de experiência. Algo que a gente comentou e que eu acho muito importante, a gente está ressaltando, é a importância da gente estar com essa rede de apoio, né, com esse acesso à informação, como a própria Aline falou, quando ela soube que já foi atrás de procurar, encontrou grupos também onde ela se sentiu acolhida para conversar sobre isso. Então, nós temos aqui a Michele representando tanto ao grupo da trissomia 18, como a síndrome do amor, Ciência Rara, vocês têm a gente também. Então, é muito importante a gente estar sempre em contato com esses grupos para a gente poder estar se atualizando, para a gente ter, de fato, acesso a essa informação e que a gente consiga sempre estar repassando essa informação, assim como a Michele fez. Michele, com uma didática assim, excepcional. A gente só tem a agradecer demais, 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 demais com a sua presença aqui, Michele. Lembrar a todo mundo que a live de hoje faz parte do 2º Congresso Nacional dos Amores Perfeitos, que está sendo organizado pela Associação da Síndrome do Amor. Então, nós ainda tem mais programações, vai até o dia 25, Michele, se eu não estou enganado. A programação me pegou. Eu não sei se é 25 ou se é 27. Acho que é 27. 27? É 27, que é o fechamento com a equipe de amorosos do Elo 21, né? Que estão aí ajudando a gente nessa empreitada. O pessoal de Down se juntando a nós e mostrando a experiência que eles tiveram e mostrando como que as crianças com Edwards podem evoluir. Aí a Sheila dando a cola pra gente. Até dia 27. Obrigada, aqui, Sheila. Gente, então já sinta-se todo mundo convidado a participar do restante da programação. A gente vai colocar aqui no nosso Instagram, nos nossos stories, a programação que ainda vai acontecer.
Sigam também o Ciência Raro, Síndrome do Amor, Trissomia 18. Todos eles também têm tanto canais de YouTube como também o site. Síndrome do Amor tem inclusive o site onde faz o cadastro das crianças, não é isso, Michele? Isso. Você que de repente conhece alguém, né? Ou alguém que teve acesso, você que teve acesso a essa live, conhece uma pessoa, é só pedir a pessoa para entrar no Síndrome do Amor. Lá ele vai colocar cadastre seu filho. E assim que você preencher lá e enviar, a gente vai entrar em contato com vocês e está trazendo para vocês algumas informações bem legais. Isso mesmo. A gente vai estar deixando também a Lindsay saiu aqui. Luciana, meu amor, perdão, desculpa, Lu. Lu, faz o seguinte, pode mandar as suas perguntas. Quem tem aí perguntas como a Lu e que a gente não conseguiu responder, porque passa muito rápido, aí eu fico aqui me perdendo. Então, assim, Lu, pode mandar um direct ou pro Instagram dos meninos mesmo, da Liagem, o Romério me passa e a gente vai tentar sanar a sua dúvida, ou no Ciência Rara, ou no Trissomia 18. Você pode estar colocando a sua dúvida lá e nós vamos dar um jeitinho de responder para vocês, trazendo informação. A gente não quer de maneira nenhuma taxar que a síndrome de Erbs é facílima, só traz coisa boa. Não, ela é severa, tem acometimento. Mas, além disso, como a Marília prometeu para o Thales no passado, né? Além disso, há vida, há amor, há felicidade, há sorrisos, há muita coisa boa também, tá bom? Eu quero agradecer demais a vocês da Liga de Genética da Universidade do Delta, porque assim, foi uma das primeiras que me respondeu, de tão pronto, falaram, não, vamos fazer sim. Tenho certeza absoluta que a nossa parceria vai continuar. Então, para qualquer